Afinal, foi fraude ou foi incompetência? Mais um vídeo para a gente conversar a respeito daquele caso Banco Santander e os 20 bilhões de dólares, o rombo que apenas um único cara viu. Foi fraude ou foi incompetência? Nesta imagem que você está vendo aqui, o dono do Banco Pactual, André Esteves, ele não mediu muitas palavras, ele não fez muita cerimônia, ele não fez nada. Ele simplesmente foi reto, ele foi direto, papo reto mesmo. Olha, isso aí foi uma fraude, cara. Essa porra aí desse Jorge Paulo Lemann, esse tal de Roberto Sicupira, esse tal de Marcelo Telles, eles fizeram, foi uma fraude. E agora estão pagando de maluco, de que eu não sei de nada, que pera aí, como é que é essa história, quem é americana, eu nunca ouvi falar. Então, André Esteves, veja, banqueiro, dono do Pactual, ele foi taxativo, foi fraude sim. Se fosse incompetência, ia ser muito grave pelo seguinte: um cara, esses tais de executivos, desses bancos, dessas grandes empresas, eles ganham uma verdadeira fortuna para administrar bem uma empresa, cara. Então, não justificaria se fosse incompetência. Não é qualquer cara que chega lá para cuidar de um conglomerado com lojas no país inteiro, mais de 35 mil funcionários. Não é qualquer cara que vai lá e peraí que eu vou assumir isso aqui. É um cara que tem que ser muito bem qualificado, um tremendo de um profissional. Então, se tivesse sido incompetência, já ia ser gravíssimo. Mas, segundo o tal do André Esteves, foi uma verdadeira fraude. Jorge Paulo Lemann, junto com os dois amigos deles, o tal do Marcelo Telles e o outro lá, o tal de Roberto Sicupira, eles contrataram uma empresa de auditoria chamada PwC. É essa que você está vendo aqui. Essa empresa de auditoria, ela não é brasileira. É a PricewaterhouseCoopers. Eu vou até colocar aqui a sigla dela, esse PwC. Contratou ela com o objetivo de limpar a barra, porque o mercado estava meio agitado, estava meio desconfiado. Como é que é esse negócio aí e tal? Tem alguma coisa errada por aí. Aí eles chamaram essa empresa já há algum tempo fazendo auditoria e mais auditorias para dar um sinal de que essa empresa ela estava de fato deixando ali o meio de campo das lojas americanas, daquele conglomerado bem arrumadinho, bem ajeitado. Peraí, tá tudo ajustadinho aqui. O nosso camisa 10 é um gênio, ele só dá passe de primeira, só deixa o centroavante lá na cara do gol. Será que foi isso mesmo, cara? Em tempos recentes, veja, esses caras contrataram um executivo do Banco Santander, um sujeito chamado Sérgio Rial. E esse Sérgio Rial, olha como as coisas são curiosas. Ele chega lá no tal das lojas americanas, assume o cargo e com uma semana de trabalho, ele descobre os tais dos 20 bilhões de roubo, cara. Uma semana de trabalho, ele descobriu o rombo dos 20 bilhões de dólares. Como é que essa auditoria, a PricewaterhouseCoopers, com mais de 5 anos fazendo auditoria, não viu isso, cara? Como é que é isso aí? Afinal de contas, esse Sérgio Rial, ele é um cara assim, um mega gênio, um cara além do universo, que ele descobriu em uma semana ver um rombo de 20 bilhões de dólares, ao passo que a Price, empresa de auditoria que atua praticamente em quase todo o mundo, não viu? Como é que foi isso aí, cara? Sérgio Rial, ele pediu demissão. Com uma semana, ele descobriu lá aquele perrengue, aquele parreco, aquele meio de campo todo desajustado, aquele meio de campo que mandava uma bola quadrada lá para o centroavante, toma aí bola quadrada, se vire aí.
Então ele pediu demissão. Veja, para um executivo, cara, entenda, um executivo de uma grande empresa, ele ganha uma grana violenta, bicho. O salário dele não é pouca coisa, é um salário violento, junto com bônus, junto com prêmios, se ele atinge metas, se ele consegue ser um ótimo vendedor, ele ganha uma grana fabulosa. Se esse cara, com uma semana, ele pediu demissão, é porque o negócio lá, esses 20 bilhões, cara, tinha muito mais sujeira por baixo de tudo isso aí. Porque para ele chegar e dizer, ó, meu camarada, não dá, toma aí sua empresa, com uma semana. Existe dois bancos aqui no Brasil interessados nessa questão, nesse assunto aí, desses 20 bilhões. Conforme eu disse, é o Banco Pactual lá do André Esteves, que já afirmou que aquilo ali para ele foi fraude. E o outro é o Banco Santander. Ambos fizeram negócios com Americanas, fizeram negócio com esse Jorge Paulo, com Marcel Teles, com Roberto Sicupira, e os dois bancos estão profundamente interessados em resolver tudo isso, porque a grana deles está pegando fogo lá dentro. O Santander, inclusive, acionou a justiça. O Santander quer que, de 10 anos para cá, mensagens, contatos, contratos, tudo que foi feito em termos de diretoria, entre executivos e tal, tudo, não pode ficar nada de fora. Eu quero tudo isso aqui. Ele já entrou na justiça contra o Santander. Aquela conversa que Jorge Paulo, junto com os outros, mas principalmente esse Jorge Paulo, ele é o cara que ele coloca a pata dele aqui, a mão dele aqui, e de repente começa a jorrar aqui uma cascata de dinheiro. Mentira, cara. Isso aí, esse negócio de semideus, de deuses do capitalismo, deuses das finanças, mentira, cara. Por conta dessa mentira aí, que é a história desses três caras, a gente precisa dizer o seguinte, que esse tal desse Jorge Paulo Lemann, na minha sincera opinião, vou repetir o que eu já havia falado em outros vídeos, para mim ele é um tremendo de um picareta. Ele já tem outros parrecos, outras questões mal resolvidas lá nos anos 90. Ele já teve um problema lá nos Estados Unidos. Aquilo que eu falei lá no vídeo passado, esse cara, ele não mora na Suíça à toa. Não é porque a Suíça é um país espetacular e tal. Ele mora lá porque a Suíça é um país que dificilmente ela faz extradição. Ela pega lá o seu cidadão ou alguém que mora lá, principalmente alguém que é rico, e entrega para a justiça de outro país. Então não é de graça que esse cara, ele vive lá. Ele poderia perfeitamente estar aqui no Brasil ou em algum outro país. Ele foi para lá em um movimento completamente estratégico. Você quer saber por que esse tipo de assunto ele é muito importante para nós? Pelo seguinte, cara. Porque, assim, eu vou para a gente fechar aqui o nosso vídeo, eu vou colocar dois pontos. É aquela falsa ideia, aquela coisa que a esquerda criou, que o empresário, ele é o cara que está lá para meter a garra aqui no pescoço do trabalhador, sugar o sangue do trabalhador até a última gota e ficar rico. Jorge Paulo Lemann, junto com os amigos dele, Roberto Sicupira, Marcelo Teles, eles não são empresários. Eu já falei isso no outro vídeo, eles não são empresários, cara. Eles são jogadores, eles são picaretas, eles são patifes. Eles não são empresários. O empresário mesmo é o cara que constrói aqui um negócio, que cresce de maneira orgânica e vai paulatinamente. É o cara que respeita funcionário, respeita fornecedor, respeita contrato. Esse cara sim é empresário. O cara sacana que anda por aí, faz um picaretagem, que ganha bilhões por aí, que vendeu parte das ações dele nas Americanas há um tempo atrás, antes desse rombo vir à tona.
Esse cara não é empresário, não, é um picareta desgramado. Engana-se quem fica chamando esses caras de empresário, porque eu já expliquei diversas vezes. Aqui no Brasil se tem o hábito de qualquer um que chega aqui é empresário, só porque ele está ali com um carrão bonito, porque ele está ali com um avião de luxo, porque ele se veste bem, porque não sei o que lá, porque ele é branco, porque o olho dele é azul, porque é verde, porque ele é a puta que pariu. O cara é empresário, é um picareta da porra. Mas aqui no Brasil existe essa mentalidade provinciana, preconceituosa, discriminatória de que o cara só porque tá bonitinho, empresário. E o outro ponto em questão é o seguinte, meu amigo, é que esse caso daí, desses 20 bilhões, serve para enfatizar o seguinte: às vezes as pessoas dizem, mas a privatização, privatizou o setor privado, não sei o que lá. Só que, se isso aí fosse setor público, se fosse estatal, o meu bolso e o seu ia ser convidado para pagar essa conta aí, cara. Entenda isso. O meu e o seu, vou deixar bem claro, bolso, íamos entrar nessa festa aí, nesse reggae aí, e querendo ou não, a gente ia ter que entrar. Ou você acha que mensalão lá atrás, petrolão, não tão lá atrás assim, a gente não está pagando? Tu acha que a gente não está pagando? Hã? É porque não se fala mais nisso aí, você abre jornal, internet, não sei o que lá por aí, você não escuta mais, mas nós estamos pagando mensalão, estamos pagando petrolão. Esse caso desses 20 bilhões de dólares, esse rombo das lojas americanas, essa questão envolvendo Marcel Teles, Roberto Sicupira, Jorge Paulo, é para deixar ainda mais enfatizado que é urgente sempre essa questão da privatização, cara. Tenha certeza, você só vai pagar parte desses 20 bilhões se você quiser. Se você quiser. Se você quiser meter a mão no bolso e ajudar a pagar esse perrengue aí, esse papagaio, aí você vai lá e paga. Mas se você não quiser, assim como eu não quero, a gente não paga. Por que você acha que Santander está no pescoço desses bichos? Por que você acha que o Pactual de André Esteves está mordendo o pescoço desses três patifes, desses três canalhas? Porque é a grana deles que está metida nesse meio de campo mal arrumado. Compreendeu? Essa é uma das vantagens da privatização. Vídeo concluído. Hoje, terça-feira, ainda estamos aqui no nosso começo de semana. Faça a gentileza para mim, dá aí um gostei, se inscreva, deixa um comentário, enfim, dá aquela força, toda aquela moral para ajudar aqui o nosso canal. Muitíssimo obrigado e até o nosso próximo encontro.